Então, eu tô aqui tecendo toda a carreira do avesso em tricô, sem fazer aumentos, apenas passando o marcador de uma agulha para outra, e tô chegando aqui no primeiro marcador azul aqui, que é referência das carreiras encurtadas. Cheguei, tiro o marcador, não vou precisar mais dele. A lã tá aqui pra frente, eu passo ela pra trás. Pego o primeiro ponto aqui, trago ele sem tecer. Volto a lã e pego o ponto que eu passei sem tecer e devolvo ele pra agulha esquerda. Viro o trabalho e vou tecer aqui o trabalho todo em meia. Aqui é a carreira do direito, né? Chegando aqui no marcador da manga, né? Do raglan, onde faz os aumentos. Aí eu vou fazer aqui o primeiro aumento. Nessa argolinha aqui deitada, eu venho com a agulha por trás e venho aqui e teço ponto meia. Desci o ponto meia, passo o marcador do aumento, né? Agora eu vou tecer esse ponto meia que fica aqui, ó, no meio dos aumentos. E faço o segundo aumento, onde eu pego essa argola que tá deitada aqui pela frente. Teci o aumento, agora eu vou tecer os pontos aqui da manga até chegar aqui no segundo aumento aqui dessa manga. Cheguei aqui no segundo marcador dessa primeira manga, vou continuar fazendo aumento. Venho aqui por trás, pego essa argola e teço aqui o ponto meia. Vou repetir aqui. Essa argola deitada aqui. Falo argola, essa laçada, ponto que tá aqui deitado. Pronto, teci um aumento. Passo o marcador e teço aqui esse ponto meia, ó. Esse ponto meia que fica entre os dois aumentos. Pronto, aí eu faço o segundo aumento. O segundo aumento eu pego pela frente, essa laçada que fica deitada, e teço o aumento aqui por trás. Agora eu vou tecer todos os pontos das costas até chegar aqui na segunda manga. Cheguei aqui na segunda manga, primeiro marcador. Então, eu vou tecer aqui o primeiro aumento. Aqui nessa laçada aqui, eu venho, pego ela por trás e teço aqui um ponto meia. Com cuidado para não pegar só metade do fio, tá, gente? Lã costuma acontecer isso. Aí eu teço o ponto meia, que fica aqui entre os dois aumentos, e faço o segundo aumento, pegando aqui pela frente. O primeiro aqui pega por trás, esse pega pela frente e tece aqui atrás. Aí agora eu vou tecer os pontos aqui da manga, todos em meia, até chegar ali no próximo marcador, que me indica o segundo aumento do raglan nessa manga. Chegando aqui no marcador, vou fazer outro aumento. Venho aqui por trás e teço aqui
esse ponto meia que é aumento. Passo o marcador, teço aqui o ponto meia e faço aqui o segundo aumento, pegando pela frente aqui e tecendo o ponto meia aqui por trás. Pronto, agora eu vou tecer até o próximo marcador azul, que é referência para as carreiras encurtadas. Já já eu vou mostrar a vocês como que tá ficando as carreiras encurtadas. Cheguei no marcador, tiro ele, passo a lã pra cá, passo esse ponto primeiro sem fazer, volto a lã e volto o ponto sem fazer. Pronto, viro o trabalho e agora eu vou tecer tudo em tricô, sem aumento, até chegar no primeiro marcador azul aqui. Eu vou tecer tudo aqui em tricô e volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer, tá? Aqui, ó, tá dando a impressão que vai ficar um buraco aqui, mas não fica não, tá? Que aí é onde nós laçamos o ponto sem fazer. Cheguei aqui no outro marcador da carreira encurtada, tiro ele, passo a lã, pego o primeiro ponto sem fazer e devolvo a lã pra cá. E passo o ponto para a agulha esquerda novamente. Então, agora eu vou voltar até chegar aqui no último marcador aqui, tecendo em meia e fazendo os aumentos, porque agora é a carreira do lado direito do trabalho, onde eu tenho que fazer os aumentos. Então, cheguei aqui no primeiro aumento dessa manga, venho aqui, peguei a laçada e teço esse aumento. Passo o marcador, teço esse ponto meia aqui e faço o segundo aumento, pegando pela frente e venho aqui atrás e teço o aumento. Aí vou continuar até no próximo marcador aqui dessa manga. Ao ponto meia que fica entre os aumentos, a ele aqui, ele fica visível. Cheguei aqui no segundo aumento da primeira manga, pego a laçada aqui por trás e teço aqui um ponto meia. Passo o marcador, teço aqui o ponto meia e faço o segundo aumento, que é pego pela frente e tece aqui por trás. Então, fiz os aumentos do raglan aqui da primeira manga. Agora eu vou tecer em meia os pontos das costas. Cheguei aqui na segunda manga, primeiro aumento, pego aqui por trás e teço aqui o aumento. Passo o marcador, teço o ponto meia e faço o segundo aumento, que é pego aqui pela frente e tece o ponto meia aqui atrás. E vou fazer os pontos aqui da manga em meia, até chegar
no próximo marcador. Chegando aqui no segundo marcador dessa manga, faço novamente os aumentos. Venho aqui por trás e desço aqui um ponto meia. Pegou uma laçada aqui. Passo o marcador, desço o ponto meia e faço aqui o segundo aumento. E vou tecer até chegar aqui nesse último marcador das carreiras encurtadas. Cheguei aqui, tiro o marcador, passo a lã pra frente, pego esse ponto sem fazer, volto a lã e passo ele de volta, devolvo o ponto sem fazer para outra agulha. Agora eu vou tecer toda essa carreira em tricô sem aumentos até chegar aqui nesse último marcador das carreiras encurtadas aqui do outro lado, ok? Sem aumentos. Cheguei aqui no último marcador. Então, depois que virar o trabalho aqui e voltar pelo direito, aí eu vou aqui até o final aqui. Vocês vão ver, porque aqui é o último marcador. E do lado de lá já não tem mais nenhum. Então, eu vou tecer aqui. Tiro o marcador. Passo a lã. Pego esse ponto sem fazer. Volto a lã e devolvo o ponto sem fazer para outra agulha. Agora, não tem mais marcador de carreira encurtada. Então, nós vamos tecer agora, normalmente, fazendo os aumentos, e quando chegar aqui, nós vamos passar direto e vir aqui no começo do trabalho. Aí a gente vai voltar pelo avesso até aqui, depois, entendeu? Agora é normal. E o que aconteceu? Aqui não aumentou o trabalho. E aqui aumentou. Então, essa gola aqui atrás do pescoço ficou mais alta, o decote, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui as carreiras encurtadas. É para isso que a gente faz essas carreiras encurtadas. Então, vamos fazer o aumento na primeira manga aqui normalmente, nas carreiras do lado direito do trabalho. Tô chegando aqui no marcador, faço o primeiro aumento, passo o marcador, teço o ponto em meia, esse que fica aqui, e vou fazer o segundo aumento, pegando pela frente e teço um ponto meia aqui por trás e vou até o segundo aumento aqui da manga. Cheguei aqui no segundo marcador dessa manga, pego aqui por trás para fazer o aumento do raglan. Passo o marcador, teço o ponto meia e vou fazer o segundo aumento, não, esse é pela frente. E fiz o aumento. Agora eu vou tecer todos os pontos das costas até chegar aqui na segunda manga, ok?
Chegando aqui na segunda manga, faço o primeiro aumento. Opa, peguei só metade do fio. Faço o ponto meia e o segundo aumento aqui. Agora eu vou tecer todos os pontos aqui da manga. Chegando aqui no marcador, eu faço o primeiro aumento. Passo o marcador, teço o ponto meia, que é esse, e teço o segundo aumento. Não tem mais marcador nenhum aqui, então eu vou até o final agora. Em ponto meia. Vou tecendo em ponto meia até chegar nos 5 pontos aqui, que sempre serão em tricô. Dois, quatro, seis, esse aqui ainda é em meia, e os 5 pontos em tricô. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora qual é o efeito das carreiras encurtadas que nós fizemos, acabamos de fazer. Veja bem, a largura aqui é de pouco mais de 2 dedos, quase 3. E olha aqui, então é onde faz esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Atrás do pescoço fica mais alto. Aqui é a carreira onde tem a casa dos botões, vai ficar assim. Então é isso. As carreiras encurtadas são para fazer esse efeito na blusa. Deixa eu puxar esse fio aqui. Tá? Aqui atrás fica mais alto, o pescoço fica quentinho. Agora eu vou fazer todo o avesso, do começo ao fim, em tricô normalmente, e depois voltar. Os 5 pontos aqui em tricô, o restante em meia, fazendo os aumentos aqui nas mangas, até chegar aqui nos 5 pontos em tricô novamente, todo avesso em ponto tricô. Tá? Então, assim nós vamos continuar agora o nosso trabalho. Já adiantei aqui um pouco, então, ó. A primeira casa de botão, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cordões de tricô. Então, eu vou fazer aqui a segunda casa de botão. 1, 2 tricôs, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e mais um tricô. Então, eu tenho aqui 5 pontos na agulha. A laçada substitui esses 2 pontos juntos, então conta como um ponto. Passo a lã para trás e vou tecer aqui em meia até chegar no marcador da manga e continuar os aumentos do raglan. Como se segue. O meu trabalho já está aqui um pouco adiantado.
Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, principalmente para acompanhar os aumentos aí no raglan. Ok? Vou fazer esse primeiro aumento aqui da manga. Esse primeiro aumento, eu venho com a agulha por trás e teço aqui o ponto em meia. Passo o marcador, teço esse ponto meia, olha como tá ficando. E faço o próximo aumento aqui, pego a laçada pela frente e teço aqui atrás o ponto meia. Então, é só continuar assim e vamos formando aqui o raglan, ok? Tá ficando assim o trabalho. Bom, então eu teci, aqui tem 17 centímetros. Aqui, na primeira parte da frente aqui da blusa, tem 30 pontos. As mangas tem 45 pontos. Aqui, nas costas, tem 58 pontos. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tecer até aqui, tirar o marcador, colocar os pontos das mangas em alfinetes e vou tecer só o corpo da blusa, certo? Então, eu vou começar aqui. Os 5 pontos em tricô. Fazer os pontos em meia até chegar aqui no marcador da primeira manga aqui. Cheguei aqui no marcador, eu tiro ele, que eu não vou precisar mais. Eu começo a colocar no alfinete os pontos da manga a partir deste ponto meia aqui, ó. Esse ponto meia do raglan, ele pertence aos pontos da manga. Então, eu vou começar a guardar aqui no alfinete, a partir desse ponto meia, todos os pontos da manga. Esse alfinete não é comprado em loja, mas tem, tá? Eu faço com a agulha reta número 2, que eu não uso. E se eu precisar, eu tenho circular, mas é raríssimo eu usar a agulha de tricô número 2, então eu faço meus alfinetes com elas, quebra um galhão. Chegando aqui no outro marcador, eu tiro ele e pego aqui, ó, esse ponto meia e separo ele junto aqui com os pontos da manga, ok? Então, eu viro aqui o trabalho e em tricô eu aumento aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu sempre coloco um a mais, porque eu gosto de tecer esse último
ponto aqui junto com o primeiro da agulha aqui, para não dar uma folga, um buraco aqui. Tá? Fica mais firme. Então, agora eu vou tecer todos os pontos das costas até chegar lá no primeiro marcador da segunda manga, para poder fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, prender os pontos no outro alfinete. Cheguei aqui na segunda manga, tiro o marcador, então eu tirei o marcador e pego a partir desse ponto meio aqui que pertence ao raglan, eu passo todos os pontos para o alfinete, os pontos da manga, como foi feito na outra manga. Chegando aqui no outro marcador, aí eu pego o ponto meia e coloco ele dentro do alfinete. Ok? Dá uma travada aqui para não escapulir os pontos. Aí eu viro o trabalho, venho aqui e faço 7 pontos da cava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um que eu pego junto com o primeiro de lá. Como eu já falei com vocês, porque senão o ponto aqui ele dá uma folga, fica meio bambo. Então eu gosto de pegar junto aqui com o primeiro. Sendo assim, eu não estou fazendo diminuição, eu fiz um ponto para mais. Agora eu continuo tecendo a parte da frente, né, a segunda parte da frente, até chegar aqui onde eu faço os pontos, os 5 pontos de borda aqui em tricô. Aí depois que eu fizer os 5 pontos aqui em tricô, eu vou tecer todo o lado avesso em tricô, tecendo todos esses pontos até chegar lá. Aí nós vamos fazer a primeira carreira do ponto fantasia aqui no corpo da blusa, tá ok? Então, iniciando aqui a primeira carreira do ponto fantasia, eu vou fazer aqui os 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Passo a lã para trás do trabalho, aí eu vou fazer o mate simples. Eu pego o ponto sem tecer, o segundo eu teço em meia, pego o ponto que eu passei sem tecer e arremato por cima do ponto meia. 3 meias, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 meias e 2 pontos juntos em meia. Recomeçando o mate simples, eu pego o ponto sem tecer. O próximo eu teço em meia. Arremato o ponto que eu passei sem tecer. 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 meias
e 2 pontos juntos em meia. Um mate simples, pego o primeiro ponto sem tecer, teço o próximo em meia, pego o ponto que eu passei sem tecer e arremato sobre o ponto meia. 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 pontos, meia e 2 pontos juntos em meia. Então, vamos continuar assim, seguindo a receita, tá? Quando estiver chegando no final da carreira, eu vou voltar pra gente ver como que vai terminar essa carreira. Eu cheguei aqui na segunda cava, aí eu contei aqui os pontos que restam. Tirando esses 5 pontos aqui que eu vou terminar em tricô, eu tenho aqui 34 pontos. O meu ponto fantasia é divisível por 11, então 33. Então tá sobrando um ponto, então eu vou diminuir ele aqui na casa. Então eu vou fazer aqui um mate simples, né? Passei o ponto sem fazer, uma meia e arremato o ponto sem fazer. 3 pontos meia, 1, 2, 3, uma laçada. Aqui onde eu vou fazer uma meia, eu vou pegar 2 pontos juntos. Assim eu já arrematei o ponto que tá sobrando. Uma laçada, 3 meias, 1, 2, 3, e os 2 pontos juntos em meia. Um mate simples, 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 meias, 1, 2, 3, 2 pontos juntos em meia. Um mate simples, um mate simples, 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 meias, barulhada, 3 meias, 1, 2, 3 e 2 pontos juntos em meia. Passo a lã para frente do trabalho e faço aqui os 5 pontos em tricô, os pontos da borda. Terminei a primeira carreira do ponto fantasia. O avesso sempre vai ser em tricô. Eu vou fazer um pouquinho aqui para mostrar como que pega laçada pelo avesso. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, quando chega na laçada, a gente vai tecendo tudo em tricô, do começo ao fim. Quando chega na laçada, é só pegar assim, ó,
por trás aqui, pronto. Teci um tricô. A outra laçada é só pegar e tecer. Não tem dificuldade, não. Iniciando a terceira carreira do ponto fantasia, faço aqui os 5 pontos em tricô. Passo a lã para trás do trabalho, um mate simples, três meias, uma, duas, três, uma laçada, uma meia, uma laçada, três meias e 2 pontos juntos. Repetindo, um mate simples, três meias, uma laçada, uma meia, uma laçada, três meias e 2 pontos juntos em meia. Essa terceira carreira é igualzinha à primeira. Então, nós vamos continuar até no final, quando chegar nos 5 últimos pontos lá da carreira, fazer os 5 pontos em tricô. Depois a gente faz a quarta carreira toda em tricô e eu volto pra gente fazer a quinta carreira. Iniciando agora a quinta carreira, eu já verifiquei aqui se não tá na hora de fazer a terceira casa de botão. Quem tá sempre olhando, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordões de tricô ainda. Quando inteirar 10, quando eu for fazer o 11º, eu faço a casa de botão. Então tem que ficar atento para não passar. 1, 2, 3, 4, 5, ou se você quiser, você pode colocar um marcador à medida que vai aumentando de tamanho a sua peça, você vai subindo com ele. Aí sempre que você vê o marcador, quando você chegar aqui nessa carreira, você vai lembrar de verificar se não tá na hora de fazer casa de botão, tá? E a quinta carreira ainda é igual a primeira e a terceira, tá? Na próxima já vai mudar. Então, é um mate simples, 3 meias, 2, 3, uma laçada, uma meia, uma laçada, 3 pontos em meia e 2 pontos juntos em meia. Tá? Então, essa quinta carreira é igual à primeira e à terceira. Aí a gente vai fazer até lá no final. Chegando lá, faz os 5 pontos em tricô, os pontos de borda. Vamos fazer a sexta carreira toda em tricô. Aí eu volto pra gente fazer a 7ª carreira, ok? 7ª carreira, eu teço aqui os 5 pontos em tricô, 4, 5, passo a lã para trás do trabalho e faço um mate simples. Agora, 2 meias,
uma laçada, 3 meias, uma laçada, 2 meias e 2 pontos juntos em meia. Repetindo, um mate simples, duas meias, uma laçada, 3 meias, uma laçada, 2 meias e 2 pontos juntos em meia. Então, nós vamos seguir assim até o final da carreira. Vai ficando assim o trabalho, ó. Aí, nós vamos fazer os 5 pontos em tricô no final da carreira. Aí, vamos fazer a 8ª carreira toda em tricô. E eu volto pra gente fazer a 9ª carreira.